Boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, dependendo da localização que vocês estejam. Sejam bem-vindos a uma iniciativa do Capítulo Nacional do Brasil, que quer compartilhar com os outros países da América Latina os nossos mesmos problemas. O nosso webinar tem o nome de Dois Países e um Mesmo Problema, e a cada webinar que nós faremos, vamos discutir alguma temática. Hoje trouxemos uma temática que é prevenção na pediatria, né? E aqui eu tenho como meu parceiro mediador lá na Argentina, Marcel Araújo, que é brasileiro, mas reside lá na Argentina, acho que há 8 anos, e o Marcelo é um amigo aí do Capítulo Nacional da Argentina, e eu pedi a colaboração dele para mediar junto comigo a apresentação da doutora Ernestina e do doutor Lotufo, que nós vamos ter o prazer de, eu e o Marcel, introduzi-los para que eles possam discutir um pouco sobre este, que é um problema que a gente sabe muito grave, e na visão da pediatria, a gente sabe que desde o início, quanto mais cedo iniciar a prevenção, melhor. Depois eu volto à hora de introduzir o Dr. Lotufo, nós vamos começar com a doutora Ernestina, falando um pouco do que ele faz aqui no Brasil, e eu passo a palavra agora para o meu amigo Marcel, que também vai dar boa noite a todos e fazer a introdução à doutora Ernestina. Gracias, Paulo. Aunque yo sea brasileño, hoy estoy acá desempeñándome en español, pero quería dar las bienvenidas a todos los asistentes, agradecer por estar esse tempo acá con nosotros. E para mim é um honor estar apresentando a doutora Ernestina, que é uma referência acá. Aunque eu não haya tenido a oportunidade de estar junto a ella personalmente, solo por video, temos alguns amigos em comum e a doutora Ernestina tem uma trajetória muito linda e incluso tenho uma pequena síntese acá para ler, não? Porque são bastantes dados para acordar-se de la trajetória da doutora e queria acá ler um pouquinho, não? Então, a doutora Ernestina é uma profissional com formação em saúde pública e em problemáticas psicossociais, em particular em saúde mental e adicções. Experiência em cargos de gestão, tanto público quanto privados, e de assistência a populações com perfis particulares, em situação de encierro, pacientes com padecimento mental e ou adicções, população em situação de vulnerabilidade social, niños e adolescentes, antecedentes laborais em planificação, capacitação e avaliação de programas preventivos e assistenciais, además de desarrollo de instrumentos, manejo de políticas e legislações em saúde, experiência maior a 20 anos em docência, grado e pós-grado, em investigação em saúde mental e problemáticas psicossociais, correção de estudos nacionais em epidemiologia do consumo de substâncias. Ernestina é doutora da Universidade de Buenos Aires, de la UBA, em medicina, e tem como cargo atual gerente operativo de atenção e integração social da Direção Geral de Políticas Sociais em Adicções do Ministério de Desenvolvimento Humano e Hábitat do Governo da Cidade de Buenos Aires. Bueno, doutora, um gusto estar acá com você e te passo a palavra para que puedas empezar tu exposición. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Voy a comenzar a compartir pantalla y desde ya muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder compartir experiencias y pensar acerca de la realidad de ambos países. Bueno, por favor confírmenme si efectivamente están viendo pantalla.
Sí. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, digamos, la manera en que decidí enfocar la conversación en el día de hoy, por supuesto, en base a mi experiencia, a mi recorrido profesional y, digamos, y a mis preocupaciones actuales, tiene que ver con pensar el tema de la prevención, naturalmente, del consumo de sustancias psicoactivas, en un recorte poblacional dado de carácter pediátrico, pero, digamos, incorporar a este contexto general de la charla del día de hoy dos cuestiones más. Por una parte, digamos, preguntarnos qué pasa con la prevención o qué cuestiones debemos tener en cuenta en la prevención cuando pasamos, por ejemplo, de un ámbito que puede ser el consultorio hacia un ámbito vinculado al contexto social y a las políticas públicas. Eso por una parte. Y en segundo término, ¿qué pasa o qué debemos considerar cuando además en el marco de esas políticas públicas o de contexto social también, digamos, debemos enfrentar una situación de una problemática social y económica de características complejas? Entonces, desde esa perspectiva es que efectivamente voy a encarar el tema de la prevención, pensando, compartiendo algunas cuestiones vinculadas a pensar la prevención en contextos de vulnerabilidad económica y social. A ver. Bien, una de las cuestiones propias, digamos, obviamente, la instancia de prevención, no vamos a andar profundizando en cuestiones conceptuales, pero a modo, digamos, sintético, lo que quería plantear, que naturalmente cuando estamos pensando en términos de prevención, digamos, se nos abre un panorama conceptual bastante amplio, donde se definen, por una parte, obviamente, preguntas en torno a cuál es el nivel de actuación en materia preventiva, ya sea primario, secundario, terciario, o incluso podríamos agregar la discusión sobre una instancia de promoción de la salud. ¿Qué tipo de prevención en términos, digamos, del enfoque, si es una prevención de carácter universal, selectiva o indicada, y también el tipo de enfoque específico conforme a ciertas corrientes conceptuales en torno a si es una prevención con un enfoque vinculado a como una corriente abstencionista, prohibicionista, o bien de reducción de riesgos y daños. Bueno, naturalmente estas cuestiones que estamos observando o comentando son de conocimiento probablemente de todos los que estamos digamos, participando de la webinar, y no es el punto específico en el cual me quiero detener. Creo que el punto en cuestión digamos, de interés para pensar el tema de la prevención tiene que ver con una serie de dimensiones que a mi criterio y por experiencia entran en juego, que tiene que ver con esta intersección de la problemática en consumo con otras, digamos, esferas de interés y que inciden fuertemente no solo en la composición de la problemática del consumo, en un contexto, en un momento sociohistórico dado, sino también en las posibilidades de actuación y de obtención de resultados desde ya. Entonces, desde esta perspectiva, me parece que las cuatro cuestiones que intersectan el campo de la prevención, el consumo de sustancias, naturalmente tienen que ver, por una parte, con la situación epidemiológica, ya sea en materia de prevalencia, de incidencia, edad de inicio, es decir, todos los conceptos o mejor dicho, los indicadores epidemiológicos a los que estamos acostumbrados a trabajar en el marco de esta temática, la situación socioeconómica en relación con la población sobre la cual vamos a trabajar con la perspectiva preventiva, y también la cuestión de la legislación y el paradigma vigente en un momento sociohistórico dado. Por supuesto que, digamos, lo que estoy invitando en el marco, digamos, de la presentación de estas dimensiones es que cuando vamos a pensar en términos de prevención, digamos, de pensar digamos, un programa de carácter preventivo, no solo tenemos que lidiar con las cuestiones más de orden conceptual o de enfoque que veíamos en la diapositiva anterior, sino también, por lo menos a mi criterio, en relación con estas otras dimensiones en juego que resultan también definitorias.
En este sentido, si uno pensara, por ejemplo, intentara pensar en términos concretos esa interacción entre dimensiones que veíamos hace un momento, si uno pensara concretamente en el caso de Argentina, una de las particularidades es que tenemos una confluencia normativa, donde ustedes podrán visualizar, que va, digamos, desde legislaciones mucho más emparentadas con un paradigma abstencionista, prohibicionista, como la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes, que prohíbe desde la instancia, naturalmente, digamos, de la producción hasta la comercialización, con todos los gradientes intermedios que ustedes pueden imaginar, de todas las sustancias, excepto alcohol, tabaco y obviamente medicamentos con uso prescripto, pero digamos, que es una ley básicamente de carácter punitiva. Y esa legislación, a su vez, coexiste con otra normativa que tiene un enfoque completamente alternativo y diferencial, como es el Plan Integral para el abordaje de los consumos problemáticos, que expresamente se asientan sobre un paradigma mucho más vinculado al enfoque de reducción de riesgos y daños, y que tiene una visión mucho más integral en la manera de entender tanto la asistencia, la prevención, como también la responsabilidad del Estado en garantizar todas las instancias necesarias para la inclusión social. Entonces, fíjense cómo, digamos, podríamos marcar este polo en materia regulatoria específica de la temática del consumo en Argentina, que va desde lo más prohibitivo, punitivo, hasta un enfoque de reducción de riesgo de daño. Son todas legislaciones que están naturalmente en vigencia. Y en el medio, digamos, tenemos de alguna manera con una suerte de gris a la Ley Nacional de Salud Mental, que por una parte tiene la particularidad que incluye, digamos, como novedad dentro, digamos, de su normativa regulatoria, la regulación sobre la problemática de los consumos y las adicciones, aunque si bien la ley plantea, digamos, que toda la legislación también es aplicable a la problemática de los consumos, no avanza mucho más y no especifica cuestiones que podrían llegar a ser de interés de cómo pensar la aplicación a alguno de sus artículos. Entonces, a este plafón heterogéneo, que como vemos, digamos, se juega con algunos condimentos que tienen que ver con un paradigma mucho más ético-jurídico, tienen contenidos propios de un paradigma mucho más sanitario, también, digamos, de características socioculturales, es decir, hay una mezcla en términos de enfoque de paradigma, y también la legislación entonces tiene posiciones bastante encontradas o distantes. En el marco de esa situación legislativa se juegan también, por supuesto, acá figuran dos de otras existentes, pero dos centrales, en relación con la temática de la niñez, ¿sí? Y básicamente lo que sí hay, digamos, cierto acuerdo o coherencia en el marco de la normativa argentina, es que hay claramente un enfoque de protección de derechos, ¿sí? Y de pensar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Y en el marco entonces de esta definición de sujeto de derecho, y pensando en particular la Convención sobre los Derechos de los Niños, que es en general, digamos, de público conocimiento, digamos, hay algunas cuestiones ya tan solo al momento de meternos en la Convención. Capaz una aclaración que tengo que hacer es que en el marco de la normativa argentina, la Convención de los Derechos de los Niños tiene jerarquía constitucional, es decir, tiene la misma jerarquía que cualquiera, digamos, de los articulados que forman parte de la Constitución Nacional, es decir, que tiene una jerarquía incluso por sobre nuestras legislaciones nacionales, digamos, de ahí la envergadura de este instrumento jurídico para nosotros. Entonces, les decía, hay algunas cuestiones que ya desde el preámbulo de la Convención se plantean, que cuando uno labura cotidianamente, uno trabaja cotidianamente en el marco de contextos, por lo menos en mi experiencia, en contextos de situación de alta vulnerabilidad social, digamos, hay cuestiones que en la actualidad están fuertemente en crisis y que implican un desafío para
para el Estado, como también para las organizaciones del tercer sector. Por una parte, como vamos a ver dentro de un momento, hay una situación crítica en relación a lo que es la familia, pero no solamente en relación a la familia, sino a los lazos de contención de las instituciones y de la comunidad, con lo cual, digamos, en el marco de la población con la que por lo menos trabajo yo, algunas de estas cuestiones que figuran resaltadas en negrito son cuestiones que están casi completamente ausentes. Ni espíritu de paz, ni dignidad, ni tolerancia, ni libertad, ni igualdad, ni solidaridad, ni ambiente de felicidad, ni amor, ni comprensión son las situaciones, digamos, que lamentablemente caracterizan a la población con la cual en el día de hoy nos encontramos trabajando. Entonces, hasta ahí, digamos, la cuestión legislativa y de paradigma, que eran dos de las dimensiones que les presentaba. Ahora bien, si seguimos en la órbita de Argentina, digamos, otra de las dimensiones que les presentaba es pensar la prevención en el marco de la situación socioeconómica actual. Y como podrán ver, digamos, en algunos de estos datos que yo les traigo, que son del INDEC, que es el organismo, el instituto oficial, digamos, de producción de estadísticas económicas y sociales de Argentina, tenemos que, según naturalmente como combinemos los datos, estamos hablando que la población menor de 18 años, más del 50%, y si sumamos indigencia y pobreza, digamos, casi el 60% de la población está por debajo de esta línea. Es decir, existen un pool de necesidades básicas insatisfechas en una parte sustantiva de la población menor de edad. Con lo cual este no es un dato menor si uno está trabajando en el marco de políticas públicas. La otra dimensión de interés tiene que ver justamente con la situación epidemiológica en materia de consumo de sustancias. Y aquí les traigo solamente dos diapositivas para ejemplificar un poco cuál es la situación que estamos enfrentando al respecto. Aquí estamos viendo cuáles son las estadísticas, en particular en población entre 12 y 17 años, digamos, dos estudios nacionales de características metodológicas similares, comparables, uno del año 2010 y otro del año 2017, que fue el último estudio epidemiológico en población nacional que se ha llevado adelante, y donde claramente, aquí estamos viendo las prevalencias de vida, es decir, el reporte de si al menos una vez en la vida han consumido alguna de estas sustancias, y lo que particularmente me interesa mostrar es cómo, que es digamos, lo que podemos comparar, es cómo del año 2010 al año 2017, todos los consumos, digamos, que registramos, que son los que tienen las tasas de prevalencia de vida más elevadas, todas registran un aumento. Y en algunos casos estos aumentos se duplican y en algunos casos incluso se triplican. Es decir, puede haber algunas tasas que en una de esas podemos pensar o juzgar como bajas, como la tasa del éxtasis, pero digamos, no podemos dejar de hacer notar, digamos, o la de cocaína, que del 0,4 pasa, digamos, al 1,2 en un periodo de 7 años. Es decir, la situación epidemiológica en materia de consumo, digamos, muestra que efectivamente las tasas en apariencia van en un crecimiento sostenido y sustantivo. En esta otra diapositiva les muestro otro dato epidemiológico que efectivamente marca la misma tendencia, que es la prevalencia de año, del mismo recorte etario, y como podrán ver también, digamos, todas las sustancias registran un aumento, digamos, de consumo. Es decir, tenemos un panorama legislativo de alguna manera contradictorio, con coexistencia de paradigmas que presentan fuertes diferencias sustanciales. Tenemos un panorama socioeconómico de enorme preocupación y complejidad, y también tenemos una situación epidemiológica que se mueve exactamente en la misma dirección, con una tendencia al aumento de las tasas de prevalencia
y otros datos, digamos, que capaz no aparecen, pero, digamos, están, digamos, presentes, digamos, que se deducen de los estudios, que es la baja de la edad en el inicio del consumo y también la disminución de la percepción del riesgo en torno al consumo de algunas sustancias, en particular del consumo de marihuana. Entonces, todas estas dimensiones, estas 4 dimensiones que hemos estado trabajando, de alguna manera, cuando vamos a pensar la prevención, también tenemos que ver el otro escalón subsiguiente, que es qué es lo que llega como demanda de tratamiento, por lo menos en el marco del subsector estatal, que es en el cual yo me desempeño. Y ahí en ese punto, digamos, se podría organizar de otra manera conceptual. Yo ahí decidí organizarlo marcando algunas cuestiones que a continuación vamos a ver como cuál es el perfil, por supuesto, en el marco de la población con la cual estamos conversando en la webinar del día de hoy, es decir, de los menores de edad. Una segunda dimensión que tiene que ver qué pasa en materia de lazos familiares y comunitarios inmediatos, lazos institucionales, y después la cuestión de cómo llegan a la instancia del tratamiento, que es lo que denomino ingreso al sistema. Entonces, cuando miramos esas distintas subdimensiones en relación a cuál es la particularidad o la caracterización de lo que nos llega a tratamiento en población menor de edad, una de las cuestiones que genera mucha preocupación, y que, insisto, no es un dato menor a la hora de pensar en términos de prevención, es que la gran parte, por lo menos en el marco de la ciudad de Buenos Aires y desde donde yo trabajo, la gran parte de las consultas que llegan para solicitar una evaluación y eventualmente asignar un tratamiento, es una población que no viene necesariamente acompañada ni por la familia, ni por la institución escuela u otra institución de la comunidad, sino que vienen ya acompañadas, o mejor dicho, intermediadas o bien por la justicia, por el régimen penal juvenil, o bien por alguna instancia de protección de derechos. Es decir, que estamos en una población que tiene o una situación de conflicto con la ley penal, yo diría, en el 99% de los casos, una situación de vulneración de derechos. Esta es una de las particularidades para pensar sobre qué población, por lo menos en lo que hace desde el Estado, estamos pensando el tema de la prevención. La otra particularidad es que nos están llegando cada vez una población de menor edad. La segunda dimensión, los lazos institucionales, es que la población que nos está llegando a tratamiento tiene una desvinculación casi absoluta con la escuela, que debiera ser una de las instituciones de referencia centrales, pero también con otras instituciones. Y también, digamos, presentan carencias materiales severas, por ejemplo, pobreza o bien situación de calle. La tercera particularidad tiene que ver con los lazos familiares y o comunitarios más inmediatos, y la caracterización de la población que nos llega es que hay o ausencia de dichos lazos, o bien una labilidad, una dificultad enorme de parte de la familia, de la comunidad, de sostener ciertas situaciones. Es decir, no es únicamente la problemática de la familia, más allá de cómo podemos definir familia, que ya es todo un tema en sí, sino también que no hay necesariamente organizaciones, comunitarios, digamos, vinculadas a la población, sacando la justicia y sacando las instituciones de protección de derechos, que efectivamente puedan contener a este grupo poblacional. Y el último pool de atributos tiene que ver con algunos perfiles o particularidades de los adolescentes que nos llegan, digamos, para tratamiento, que por una parte muy atravesado fuertemente por una perspectiva muy individualista, muchísimas dificultades de construcción del lazo, mucho más que hace unos 5 años atrás,
escasa o nula voluntad y adherencia a tratamiento y, por supuesto, comorbilidad. Comorbilidad que puede estar definida tanto por la presencia de otra problemática de salud mental como también por problemáticas de carácter clínico, justamente por no ser sujetos, digamos, de cuidado o tener, digamos, una inserción o una vinculación, por ejemplo, con el sistema de salud. Entonces, la pregunta clave, por lo menos es una problematización, no tengo una respuesta a modo de receta o de protocolo a seguir, es una inquietud, una dificultad personal, es cómo pensar la prevención en la población menor de edad si tenemos en cuenta estas dimensiones que hemos estado trabajando al principio de la exposición, la epidemiológica, la legal, la de paradigma, la de la situación socioeconómica, la definición de la aproximación conceptual, como decía, según el tipo, el nivel o el enfoque en materia preventiva, y también en función de estas particularidades que les acabo de mencionar respecto a cuál es la caracterización, el perfil, digamos, de la población que nos llega con demanda de tratamiento, cuando llega a la demanda de tratamiento. Entonces, desde esa perspectiva, y para finalizar, quería hacer una mención, digamos, decir, la primera cuestión que tenemos que decir, y naturalmente se deduce, entiendo, digamos, de mi planteo, es que la prevención no va por un carril aislado, separado, es decir, la prevención también va con las otras instancias en conjugación posibles, como puede ser la instancia del diagnóstico, la instancia del tratamiento, y sin lugar a dudas la instancia de la integración social. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, ¿cómo hacer, digamos, hay aproximaciones clásicas de prevención, que es trabajar en las escuelas, es trabajar en los clubes? Bueno, la pregunta es cómo trabajar en población que no está ni en la escuela, ni en los clubes, ni en ninguna otra organización de corte comunitario formal como estamos acostumbrados, digamos, en el marco de otras clases sociales. Entonces, una de las cuestiones naturalmente, digamos, que se están abordando son las estrategias de Brach-Umbral, y la colaboración y trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones de carácter social, ¿sí? Organizaciones de carácter no gubernamental, que son las que tienen una mejor pisada, llegada y conocimiento de qué es lo que pasa en el territorio. Es decir, hay que abrirse a pensar otras formas de articulación, otras formas de red que no necesariamente están dadas por las instituciones de carácter más formal o estructuradas. En relación con la dimensión del diagnóstico, y atendiendo algunas de las particularidades o dificultades de perfil que les mencionaba, nosotros estamos empezando a trabajar justamente en la instancia del diagnóstico, también empezar a aproximar un poco la cuestión de la construcción de la demanda y la adherencia al tratamiento. Es decir, estamos llevando adelante el diagnóstico de tal manera que ya al momento de empezar a establecer un diagnóstico integral, también se va generando una articulación y una construcción de demanda antes de realizar la derivación al lugar puntual donde va a llevarse adelante el tratamiento. Y la última cuestión, digamos, en relación al tratamiento de integración social, que no es la última, sino que efectivamente debemos pensarla desde el inicio, sea en instancia de prevención o desde el inicio de la instancia del tratamiento o de la instancia del diagnóstico, tiene que ver con pensar, digamos, la integración social desde el vamos. Y en ese punto, básicamente, en función de las particularidades que decía, digamos, es una instancia de trabajo en relación con la construcción de un proyecto de vida, sea lo que sea ese proyecto de vida, es decir, desde una inserción educativa, una inserción en un oficio, aunque depende de la edad, digamos, de la persona que estemos hablando, o la reconstrucción de algún vínculo afectivo, sea cual fuere, hasta la cuestión esencial de la restitución de derechos básicos. En fin, como habrán visto, más que nada mi presentación tenía la intención de abrir un poco el juego de cuando hablamos de prevención en contextos sociales y en particular en contextos con una situación socioeconómica de alta vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Ernestina. Foi muito interessante a sua apresentação e creio que deixaram interrogantes muito interessantes para ser pensados e charlados, e são respostas a serem construídas aún e serem experimentadas, não? Creio que
caminho sempre do desenvolvimento científico vai por aí. E agora passo a palavra ao Dr. Paulo Martelli e acordo a todos os assistentes que estão aqui conosco que podem enviar perguntas, fazer comentários, qualquer coisa. Eu e Paulo estamos aqui para ir lendo as perguntas e ao final vamos abrir espaço de contestação aí do Dr. Lotufo e da doutora Rosendo. Sim, muitas graças. Marcelo, aproveitando, tanto a apresentação da doutora Ernestina quanto a apresentação do Dr. Lotufo, nós vamos fazer as traduções, uma para o português e a outra para o espanhol, para que a gente possa compartilhar com toda a nossa base. Eu também gostaria de falar que está sendo gravado esse webinar e que depois nós vamos divulgar e colocar em todas as nossas redes sociais. Eu não vou tomar muito tempo aí, porque a gente já está mais da metade. E a minha apresentação para o Dr. Lotufo, eu só tenho a dizer que ele é pediatra, mestre, doutor, mas acima de tudo ele é o eterno Dr. Bartô, que é um personagem que ele criou para ajudar a prevenção junto às crianças. E ele é uma pessoa que está com a gente desde o início da nossa mobilização, em 2012, e a gente tem a cada ano aprendendo mais com ele. Então eu vou passar a palavra ao Dr. Lotufo, que vai fazer a sua apresentação. Ok, agradeço aí essa oportunidade. E eu costumo dizer que eu sou um pediatra que se perdeu nas drogas, né? Mas do lado de cá. E, na verdade, sabemos aqui que as drogas lícitas são precursoras das drogas ilícitas. Então, o tabagismo ativo é a primeira causa de morte evitável no mundo e o álcool é a segunda causa de morte evitável no mundo. O que é morte evitável? Isto aqui é um calouro da Faculdade de Medicina, onde eu trabalho, que morreu afogado numa festa de recepção de calouro numa piscina na Atlética da universidade. Isto é uma morte evitável. Aqui nós temos outro exemplo de uma festa de rua numa universidade em Minas, onde a gente tem uma quantidade muito grande de bebida alcoólica nessa festa. Morreu aqui um jovem, que era o quinto filho de uma família super simples, que morreu em coma alcoólico. E aqui a gente tem o carnaval em Belo Horizonte, onde 54% dos atendimentos médicos foram por intoxicação de álcool ou drogas. Só para a gente fazer uma comparação, morre no Brasil 150 mil pessoas por problemas cardíacos relacionados ao tabaco. Morre no Brasil 100 mil pessoas por ano devido aos problemas relacionados às doenças causadas pelo álcool. Se a gente somar 150 mil com 100 mil, já temos 250 mil. Se a gente juntar aqui maconha, crack, cocaína, droga sintética, etc., o número de mortes por drogas vai ser muito semelhante ao número de mortes por Covid aqui no Brasil. Esse é um slide muito antigo do primeiro pediatra que trabalhou a questão de droga. E ele já dizia o seguinte: quem consome álcool, 37% parte para outras drogas. Quem não consome o álcool, apenas 2% parte para outras drogas. Quem fuma muito, 33% parte para outras drogas. Quem não fuma, era 0%. Hoje a maconha e o cigarro eletrônico já ocupam, às vezes, aqui o espaço do fumo como primeira droga. Esse é um trabalho que eu fiz já antigo, mas está mostrando aqui em colorido a experimentação de tabaco dos 10 anos até os 17, 18 anos, ou seja, do quinto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. A maconha, por exemplo, é muito semelhante. A gente tem 25% dos jovens experimentando o tabaco e 20% experimentando a maconha. Mas o álcool, você veja aí a quantidade, 60% experimentou o álcool até os 18 anos.
E a gente vê que o pulo do gato, como se diz, é 13, 14, 15 anos. Então, isso tudo começa muito cedo e a gente tem que trabalhar a prevenção. Se a gente não consegue evitar a droga, o uso da droga, pelo menos nós temos que retardar a experimentação e o início do uso de drogas. Veja que o problema do álcool é um problema mundial. Então, aqui na Alemanha, a maioria das intoxicações por álcool é na primeira bebedeira, no primeiro consumo. A gente vê aqui na Eslováquia, a proporção de crianças alcoolizadas aumenta a cada ano e o nível sanguíneo vem aumentando a cada 5 anos. E não podemos esquecer do problema da síndrome alcoólica fetal, porque as jovens brasileiras estão percebendo que estão grávidas a partir do 3º, 4º mês de gestação. E aí a ingestão de álcool pode produzir a famosa síndrome alcoólica fetal, que destrói aí o cérebro da criança, é um quadro neurológico irreversível bastante complicado. Sabemos que qualquer droga iniciada antes da formação do cérebro, a chance de dependência é maior. Então, se eu começo a experimentar o álcool aos 12 anos de idade ou aos 14 anos, olha o nível de dependência. Se eu começo a experimentar após os 21, olha o nível de dependência. Então, se nós não conseguimos eliminar o uso da droga lícita, pelo menos nós temos que retardar o início da droga lícita, porque isso é benéfico à saúde. Aqui, em relação ao tabaco, veja só, a maior parte dos cigarros não são fumados por prazer, mas por dependência. Hora que se acorda, você dá a primeira tragada, em 10 segundos a nicotina chega ao cérebro. Então, nós temos uma dependência química bastante importante e temos também uma dependência psicológica e comportamental. Depois de 20 minutos, começa a cair o nível de nicotina e você fuma novamente. Isso ocorre com todas as drogas. Por que você fuma novamente? Porque nesse trecho aqui, você começa a ter sintomas da abstinência da droga e a gente lembra que o tabaco, a nicotina, vicia 3 vezes mais do que a maconha, do que o THC da maconha, por exemplo. E aí inventaram o famoso cigarro eletrônico, numa tentativa de dizer que ele faz menos mal à saúde. E, na verdade, nos Estados Unidos, o cigarro eletrônico foi lançado em 2015. As empresas, em 2022, foram multadas em 450 milhões de dólares pelo malefício que ela causou em relação à saúde da população americana. Mas, na verdade, o valor das empresas já era de bilhões de dólares. Então, nós temos aqui uma intoxicação nicotínica gravíssima e tivemos 68 mortes de um transplante pulmonar até 2019. Por que até 2019? Porque aí começou o Covid e nós perdemos aí a noção da continuidade dos problemas do cigarro eletrônico, já que o quadro pulmonar é muito semelhante ao quadro do Covid. Isso aqui, a LAT, Associação América Latina de Tórax, eles dizem o seguinte: o tratamento mais eficaz e seguro para ajudar os fumantes a deixar de consumir a droga é a combinação de aconselhamento psicológico e tratamento medicamentoso em relação à nicotina. E os cigarros eletrônicos não demonstraram eficácia no parar de fumar. Os profissionais de saúde não devem recomendar o uso de tais dispositivos em qualquer caso. Veja só, em relação ao Covid, o cigarro eletrônico, você tem 5 vezes mais provável o cigarro eletrônico, ao Covid, entre usuários de cigarro eletrônico. E 7 vezes mais provável o Covid entre usuários, tanto de cigarro eletrônico como cigarro comum. Então, na verdade, o cigarro eletrônico está aí. Aqui no Brasil é muito comum o uso de narguilé pela população, e geralmente a mãe é que deu de presente para o filho de 14, 15 anos o narguilé. E eles acham que isso daqui não faz mal. Então, lembrar que 1 hora de consumo equivale a 100 cigarros consumidos.
Então, nós temos que ter aí um cuidado de orientação em relação ao narguilé. A maconha, como eu disse, já ocupa um espaço aí de 4% da população experimentando a maconha. E, na verdade, o que a gente tem? 7% já experimentou, mas 4,2% usou no último ano e 3,7% da população era dependente. Então, não é todo mundo que usa, mas isso seguramente vem aumentando, como a colega já demonstrou, tanto lá na Argentina quanto aqui no Brasil. Quando perguntam para os jovens qual é a cidade onde a droga é liberada, e eles falam Amsterdã. Amsterdã é o oásis ali de uso de droga. Isso foi na década de 70. Então, isso hoje é fake news. Então, olha só os cartazes em Amsterdã, que é uma cidade hoje bastante liberal, mas onde existem muitas regras. Então, ia ter uma passeata em Amsterdã e a gente vê aqui 95 euros de multa se você beber em espaço público. Então, existem regras. 140 euros de multa se você jogar a lata de cerveja na rua e 140 euros de multa se você urinar na rua. Existem regras fortes. Então, existem lugares onde a droga é liberada, mas existem muitas regras para você limitar o uso da droga. A gente vê aqui que nos Estados Unidos existe uma ideia de que a maconha não tem risco. Isso é mentira, porque quando se liberou a maconha, dobrou o número de mortes em acidentes automobilísticos nos Estados Unidos. Lá, seguramente, você bebe e não dirige, mas você usa maconha e sai dirigindo. E, seguramente, muitos dos acidentes que a gente tem aqui no Brasil, onde o bafômetro não é positivo, a maconha seguramente é responsável por isso. E a gente começa a ter intoxicação de drogas em crianças de 0 a 5 anos. Depois do início da venda da maconha, você tem bala com maconha, bolo com maconha, refrigerante de maconha, você leva isso para casa e a criança, tanto quanto o adulto, acabam se intoxicando. Nós temos aqui no Hospital Universitário alguns casos já de intoxicação por maconha e cocaína. Um deles foi intoxicação numa criança de 15 dias de vida, onde a mãe usuária de cocaína amamentou a criança, e hoje sabemos que o uso de cocaína é proibitivo a amamentação se essa mãe é usuária. Então, a maconha, por exemplo, se fala muito hoje da maconha medicinal, que é um termo muito ruim. Não há maconha medicinal, assim o canabidiol medicinal. Então, álcool e maconha são responsáveis por defasagem escolar, abandono escolar, situações de violência, problemas familiares, dependência de outras drogas e a gravidez não planejada e doença sexualmente transmitida. Porque depois do uso do álcool e uso de maconha, o preservativo não é utilizado, aí você aumenta esse problema de gravidez. Nós temos no Hospital Universitário, onde eu sou hoje diretor clínico, 1.585 partos de adolescentes de 12 a 17 anos nos últimos 5 anos. É um parto por dia de adolescentes e, geralmente, elas engravidaram depois de uso de álcool e maconha. E o grande problema é o seguinte: como é que nós, pais, professores, pesquisadores, universitários, comunicadores, não conseguimos transmitir à população o possível e real resultado do uso de drogas? Então, o problema é esse aqui. Vejam, um trabalho mostrando as fake news sobre drogas publicadas aí na internet. E a gente vê aqui, o cigarro tem pouca coisa, mas o álcool e a maconha e as outras drogas têm muita fake news, e aí que o jovem se nutre de orientações em relação às drogas. Então, nós temos que caminhar, fazer a preservação. E o que nós estamos utilizando é o aconselhamento breve. O que é isso? Gastar alguns minutos da nossa consulta ou da nossa conversa em família sobre a questão de álcool e drogas,
e isso tem que ser repetitivo. A intervenção breve já é para o usuário, então aí você precisa um tempo maior. Então, nós estamos nos baseando que o aconselhamento breve é mais uma arma para se juntar a tudo que nós já fazemos de prevenção. Não é para substituir o que você já faz, e sim para acrescentar. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Esse trabalho mostra uma enfermeira que fez 5 ligações telefônicas para esse grupo de pacientes fumantes, e ela conseguiu, depois de 5 ligações telefônicas, 32% de cessação de uso de tabaco e 18% de cessação do uso de álcool, contra 6% do grupo controle. Então, eu pensei, se nós fazemos 8 consultas por ano numa puericultura de uma criança de 0 a 1 ano, se a gente tem oportunidade de fazer 8 aconselhamentos breves e podemos ter 30% de cessação de tabagismo nos pais dos nossos pacientes. Com que idade eu devo começar a fazer o aconselhamento breve? Intraútero. Não tem idade. É lógico que uma criança fumante passiva, você tem que trabalhar essa questão do cigarro na família. Nós fazemos também o aconselhamento breve nas escolas. Esse é um trabalho de literatura que, depois de 6 meses com intervenções nas escolas, reduzimos 19% o tabagismo, 65% o consumo de álcool e 50% o uso de drogas ilegais. Isto é altamente positivo. Então, tudo depende do que você faz e como você faz. Esse é um exemplo do nosso estudo piloto, onde nós fizemos 9 intervenções em 10 escolas públicas aqui no entorno da Universidade de São Paulo. Desde palestra para os professores, palestra para os alunos, teatro, concurso de redação, festa junina, mais palestra, contação de história, atividades esportivas e assim vai. Todo mês tinha um trabalho na escola com um aconselhamento, uma intervenção na escola. E o que resultou esse trabalho? Resultou o seguinte, aqui o exemplo, para a gente ter uma ideia, um exemplo das nossas atividades. Aqui eu conversando com os professores, o teatro para os alunos, mais teatro, sala de aula visitada, etc. E isso aqui é um exemplo do professor de matemática que pôs uma questão na lousa. Quanto custa o cigarro da família? Quer dizer, se o seu pai fuma 2 maços por dia, cada maço custa R$10, quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos? Ele está ensinando aritmética, matemática. Mas essa resposta, R$144 mil, tomou conta da classe e todo mundo queria discutir o gasto da sua família em cigarro. Então, é um professor de matemática fazendo a prevenção na sua aula, a prevenção do tabagismo. Professor de ciências mostrou um pulmão bom e um pulmão ruim. Pulmão bom parece uma esponja, pulmão ruim parece uma bucha. O garoto de 14 anos entendeu a fibrose pulmonar do avô, que era dependente de oxigênio. E aí fizemos um concurso de cartazes, mostramos um camarada com tromboflebite obliterante aguda e amputação de perna. E a Natália, que fez esse desenho no concurso de redação do Fundamental 1, ela pôs aqui, ó, fumar é tão legal, por que você não tenta? Vai então me passar uns anos depois os 2 sem perninha. E depois eles se arrependeram, mas aí já era tarde. Então, você acha que a Natália, de 11 anos, não entendeu o que a gente estava falando? Está aqui no desenho dela. Ela captou muito bem a mensagem. Mostramos uma senhora dependente de oxigênio e ganhou cartaz nessa escola esse aqui. Fumar é a mesma coisa de correr de braços dados com a morte. Mas nem correr, andar, porque quem fuma não corre. Quem fuma não corre, a falta de ar do enfisematoso. Então, nós conseguimos, com esse trabalho, diminuir a experimentação de álcool, principalmente através de álcool, cigarro, maconha e crack, 60% de diminuição de experimentação de todas essas drogas, principalmente por causa do diálogo no relacionamento familiar. Então, a hora que eu converso com uma família, eu estou jogando a semente para que eles façam mais conversas sobre a questão de drogas. E isso é altamente positivo.
Nós fazemos também o aconselhamento breve no consultório médico. A gente acrescenta aqui na nossa lista de diagnóstico qual o risco relativo de drogas. Por exemplo, se o pai fuma, eu preciso conversar sobre o cigarro. Se o pai é alcoólatra, eu preciso conversar sobre o álcool. Se tem uso de maconha ou doenças psiquiátricas na família, eu preciso conversar sobre a prevenção da maconha, porque a maconha exacerba e antecipa a doença psiquiátrica. E a principal lesão da maconha não é a lesão pulmonar, e sim a lesão cerebral, que é irreversível. Alguém me perguntou, doutor, faz 5 anos que eu estou sem usar a maconha, mas quanto tempo sem a droga para minha memória voltar ao normal? E eu tive que dizer para ele, a sua memória não vai voltar ao normal. Você vai ter que se virar com essa memória que te sobrou. E nós temos um material para as crianças, onde a gente fez os 12 passos, já que o Alcoólatras Anônimos tem os 12 passos para tirar o indivíduo do álcool, e os Narcóticos Anônimos têm os 12 passos para tirar o indivíduo das drogas, nós montamos um livro, os 12 passos para que o indivíduo não entre nas drogas. E a família unida e com limites é o passo 1. E aí, no nosso livro infantil está aqui, ó, é bacana ter uma família toda juntinha. O passo 3, fazer a refeição com a família unida. A gente tem dados, ó, se você faz isso todo dia, almoça e janta com os filhos, 7% de prevalência de droga numa revista brasileira de epidemiologia de 2018. Se você raramente faz, essa prevalência sobe para 14%. Se você sabe o que seu filho faz no tempo livre, 4% de prevalência de droga. Se você não faz isso, não sabe o que ele faz no tempo livre, sobe para 14% a prevalência de droga. Passo 8, por exemplo, aumento de atividades sociais, que considero extremamente importante. Espiritualidade, com certeza, a diminuição se você frequenta a igreja, você tem diminuição dos problemas. Aqui, ó, você vai toda semana à igreja, nota 1 de odds ratio para risco de droga. Se você não vai, isso vai para quase 2. Então, essa é a ideia dos 12 passos que a gente tem aí para... E aqui, veja, não fumar e não beber em casa. Isso é extremamente... Veja, o pediatra tem obrigação de incentivar os pais a pararem de fumar. Porque se os pais não fumam, a prevalência de droga é de 2%. Se eles fumam, sobe para 58%. E o álcool, se eles não bebem, é 1%. Se a família bebe, 25%. Então, na verdade, o que precisamos? O pediatra tem que fazer os pais pararem de fumar e tem que controlar a bebida. Não sou contra a bebida, mas sim sou contra a bebida para menor de idade e contra o excesso de bebida. E aqui ser um bom exemplo. Se o pai anda na contramão, o filho vai andar na contramão também. Então, esse livro está no nosso site, tá? Acho que no site do Free Mind também. E os 12 passos está aí. Esse livro pode ser editado por quem quiser, é só conversar com a gente que a gente autoriza essa publicação. E aqui um pouquinho do aconselhamento breve na política. Aqui estamos numa audiência pública no Congresso conversando sobre a maconha. Então, é importantíssimo isso, porque quem vota as leis são os deputados, são os senadores, e nós conseguimos aumentar o preço do cigarro, retirar o cigarro de ambiente fechado e conseguimos tirar a publicidade do cigarro da mídia. Isso foi através de um trabalho de visitação dos políticos, que a gente chama de advocacy, para que eles votassem a nosso favor, a favor da saúde. Um aconselhamento breve na mídia, vários programas de rádio, televisão, onde a gente procura falar e transmitir as notícias reais sobre a droga para as famílias. E aqui um trabalho deste ano, onde nós fomos numa cidade, um município de São Paulo, onde treinamos a equipe médica e a equipe de educação para fazerem o aconselhamento breve na população que eles atendem. E aqui, ó, resultado 2 dias depois, temos vários exemplos já da equipe já trabalhando
no seu local de trabalho o material que a gente deixou, e esse material está todo no nosso site e pode ser acessado por cada um. Aqui um outro exemplo da gente fazendo um trabalho, aqui um trabalho via mídia, numa escola de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é muito longe aqui de São Paulo, quase 1.200 quilômetros, mas você veja que a gente conseguiu atender as salas de aula nessa cidade, onde a professora de fisioterapia de lá, ela toma conta do projeto e replica todo o projeto. Ela aprendeu conosco e ela é uma replicadora do projeto na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, a gente planta a semente e a coisa se desenvolve. Só para mostrar aí a importância do material que a gente distribui, são esses livretos aqui. Esse aqui fala sobre tabagismo passivo, tabagismo ativo, álcool, maconha, cigarro eletrônico, narguilé, etc. Esse é um garoto que era atendido no nosso ambulatório, e cada vez que ele vinha à consulta, ele começou a vir aqui com 9 anos, ele pegava um desses livretos da série Dr. Bartô, que é o personagem que a gente criou, e levava para casa. E ele foi colecionando esse material. E agora, quando ele está com 15 anos, ele pediu para a mãe que gostaria muito de visitar o Dr. Bartô, e mandou um e-mail para o professor de matemática dele, que é o nosso sócio e já palestrou no FreeMind, acho que 2 vezes. Ele me mandou um e-mail e eu falei, não, venha ao hospital. E ele veio ao hospital agora com 15 anos, mas ele é um camarada do Peru, onde estava extremamente emocionado, e aí distribuí outro material para ele, e ele é um candidato aqui a traduzir os nossos livros para o espanhol. É um colaborador do nosso projeto através da distribuição desse material nas consultas médicas. E nós criamos, então, um programa de prevenção para as escolas, onde você tem vários módulos. Isso aqui está no nosso site, você pode acessar todas essas 4 aulas, o professor, o médico, a enfermeira ou qualquer um que queira trabalhar. E a gente tem vários vídeos para a gente passar nas escolas, passar aí nas reuniões. Hoje estamos fazendo um trabalho com os médicos e residentes, onde muitas faculdades de medicina estão passando, antes das reuniões clínicas, esses vídeos, porque os médicos e estudantes de medicina são grandes consumidores de drogas aqui no nosso país. E acredito que aí na Argentina não seja diferente. Então, esse é um trabalho aqui para o Fundamental 1, Fundamental 2, tem outro para o Fundamental 1, e nós publicamos esse trabalho no Congresso da LAT e ganhamos um prêmio de melhor trabalho ali na área de tabagismo, onde a gente apresentou um pôster, onde se você clicar em qualquer lugar aqui, você cai no vídeo, cai nas nossas publicações, e foi extremamente importante. Então, na verdade, eu termino dizendo que a gente tem que gastar, se formos médicos, enfermeiros, ou dentistas, ou se formos pais, ou se formos professores, alguns minutos do nosso dia fazendo o aconselhamento breve sobre álcool e outras drogas. Tem que ser contínuo e repetitivo. Esse é o nosso site, esse é o material que a gente distribui nas escolas, e eu estou aberto aí a perguntas e trocas de ideias. Obrigado. Paulo, você está com o microfone aí. Já tirei. Obrigado, doutor Lotufo, pela sua apresentação. A gente realmente está muito em cima do horário aí, Marcel. Então, eu peço que você faça aí uma pergunta para a doutora Ernestina, sempre lembrando a todos os participantes que nós vamos traduzir a apresentação da doutora para o português e a apresentação do doutor Lotufo para o castelhano, e compartilhar com todos através das nossas redes sociais. E também esse programa está sendo gravado e nós vamos replicar, e aí tanto o Capítulo Nacional da Argentina como do Brasil vão disseminar isso. Passo a palavra a você, Marcel. Obrigado, Paulo.
espetacular conhecer o trabalho do Dr. Lotufo, né? Muito obrigado por compartilhar. E tem uma pergunta no chat para a Ernestina e eu vou fazer ela. Y hay algo, Ernestina, que me gustó mucho en tu presentación y que hace contacto con la presentación del doctor Lotufo, ¿no? Vos traes cuestiones del desamparo, sean socioeconómicas, contextuales, anímicas, propiamente xoicas también, ¿no? Y el doctor Paulo trae en el libro que el paso 1 es una familia unida. Entonces, essas duas coisas, ¿no? que vão ser essenciais para a construção da personalidade, conectam com a pergunta que Camila nos hace, ¿no? Acá no chat. Esses espaços de construção dessa relação estão cada vez mais decaídos, ¿no? Estamos cada vez com menos espaços para construir isso. Quizás, que alternativas poderíamos encontrar para melhorar essa relação? E se as redes sociais poderiam ser um espaço de isso? Sei que é uma pergunta difícil, há trabalhos de isso, falando sobre isso, os conheci no congresso de acá, depois não sei se Paulo quer comentar, pero, doutora Ernestina, é uma pergunta que creio que é interessante, e, bueno, te passo a palavra. Sí, efectivamente. A ver, creo que la pregunta tiene dos dimensiones de respuesta también. Una es que cuando estamos en la instancia del tratamiento en general, casi todos los programas de tratamiento suponen que toda persona, pero en particular un menor de edad, tiene que tener algún referente afectivo, alguien que acompañe este tratamiento porque es una condición casi necesaria para efectivamente pensar que ese tratamiento va a funcionar, digamos, para aumentar las expectativas positivas al respecto. Y ese es un primer frente problemático que tenemos. Tenemos que dar respuesta a una población donde no hay referentes afectivos que sostengan. O muchas veces los referentes, digamos, están profundamente involucrados con la práctica del consumo, o hay consumo compartido entre progenitores y menores de edad. Entonces, ese es un poco el escenario y las dificultades a la hora, digamos, de cómo encarar un tratamiento sin referentes afectivos. La otra cuestión, el otro punto en relación con la pregunta es que, sin lugar a dudas, hay una discusión en términos de políticas más enfocadas a la niñez y, digamos, y a la concreción de derechos que a la discusión en sí misma sobre la problemática del consumo. Es decir, cuando llegamos a hablar de consumo, estamos llegando un poco tarde. Entonces, en realidad, la discusión que nos estamos dando con distintos órganos del Estado es que la intervención inicial tiene que ver con estamentos de protección de derechos de los niños. Cuando llegamos a la discusión de consumo, estamos llegando en general tarde. Entonces, la respuesta es, hay que laburar desde el Estado con aproximaciones que tengan que ver con la integración social y con la concreción de derechos. Muchas gracias. Doutor Lotufo, uma pergunta aqui que nós fazemos é o seguinte. O senhor falou muito sobre a prevenção no consultório, com as famílias, o trabalho na escola, mas e a questão da mídia, a prevenção? Porque é uma luta inglória, porque nós temos a questão aqui no Brasil do futebol, a legislação fala que é proibido fazer propaganda de bebida alcoólica em horário nobre, e aí quando você vai ver a lei tem um caput que diz que bebida alcoólica é tudo aquela que é acima de 13,5 graus. Então eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre isso e sobre a questão da comunicação. O lobby do álcool é muito forte e aí a gente não consegue mexer nesse vespeiro, né? A gente tem que mudar esse número de 13 graus Gay-Lussac para meio grau Gay-Lussac para que a cerveja entre nessa história, né? De proibição de propaganda em horário de criança ver televisão. Então, isso é clássico.
Eu tenho um programa de rádio que eu falo sobre drogas e gravei justamente uma coisa bem atual, que é a discussão lá em Catar da retirada do álcool dentro do estádio de futebol, né, que lá não pode, e a retirada do álcool no entorno do campo de futebol. E aqui no Brasil, que a gente vê é isso, quer dizer, dentro do campo não pode, mas a indústria está batalhando para reverter isso, e já reverteu isso em alguns estados, mas no entorno do estádio é vendido bebida ali, e ali justamente você não tem controle para a venda para menor de idade. Então, é um absurdo isso. Então, eu comparo lá a proibição de Catar, etc. E no primeiro jogo da Copa, acho que foi o Equador ali, o pessoal gritava, queremos bebida alcoólica, queremos cerveja, tal. Se você vai a um jogo de futebol e não consegue assistir uma partida sem tomar uma cerveja, alguma coisa está errada com você. Provavelmente já tem aí uma certa dependência química ou psicológica do álcool, né? Então, nós temos que mudar isso. Agora, nós conseguimos retirar a propaganda do tabaco da mídia. Nós nunca... Era muito difícil isso acontecer, mas aconteceu. Então, temos que continuar, principalmente aproveitar essa mudança de governo e temos que começar a trabalhar o advocacy em relação ao álcool para que a gente consiga reverter um pouco e não proibir o álcool, mas ter um controle de uso, né? Isso acho que é importante para o jovem. Bom, Marcel, doutor Lotufo, doutor Ernestina, nós estamos com o tempo estourado aqui, porque essa nossa plataforma é uma plataforma mundial que tem o horário, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Ernestina falar o encerramento e, em seguida, o doutor Lotufo e depois a gente encerra. Bien, creo que para cerrar, y me parece, digamos, además escuchando la presentación del doctor Lotufo, es que cuando pensamos en prevención tenemos que nunca perder de vista cuál es el escenario en el cual vamos a estar trabajando en materia de prevención. Eso es absolutamente claro, es decir, no hay estrategia que por sí mismo, digamos, sea útil o válida en distintas poblaciones, en distintas circunstancias. Eu acrescentaria que não há um programa de prevenção. Há vários programas de prevenção que têm que se somar. E esse site do Dr. Bartô, se vocês abrirem o site, está lá em espanhol, já tem uma parte do material traduzido. Tem um material traduzido para o inglês e tem um material traduzido para o espanhol. Se alguém se interessar em traduzir o resto do material, estamos abertos aí a trocar ideias. Obrigado. Marcel, encerra, por favor. Paulo, queria agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês. Para mim foi um privilégio fazer parte dessa mesa. E o trabalho da ISUP é essencial para que essas distintas experiências se complementem, que haja um aprendizado mútuo, né? Não apenas entre Brasil e Argentina, mas entre todos os países que compõem a organização, né? Então, muito obrigado a vocês e até mais. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Um agradecimento a toda a nossa equipe do Exup Global, que nos disponibiliza essa plataforma, a equipe aqui do Capítulo Nacional do Brasil e a equipe do Capítulo Nacional da Argentina. Um grande abraço para todos e boa semana para vocês. Muchas gracias. Adiós. Adiós.